Que coisa absurda aquele caso em Andradas, né, em que um bebê de 3 meses, a história começou, né, confusa, a criança passou mal, deu entrada no hospital, mas não resistiu, um agente funerário se recusou a preparar o corpo porque percebeu hematomas no corpo desse bebê de 3 meses, a polícia entrou no caso, a perícia, o IML de Poços de Caldas comprovou que a criança teria sido morta vítima de espancamento e, por fim, a polícia prendeu o casal, mãe e pai, nem sei se pode ser chamado de mãe e pai dessa criança, e o pai, de forma veemente, ele não assume a culpa, mas a mãe relatou que a morte foi provocada por espancamento proferidos pelo próprio pai. Os depoimentos dão conta de que esse bebê de apenas 3 meses sofreu por pelo menos 2 horas nas mãos desse indivíduo. Olha, eu sinceramente eu até fico emocionado porque eu gostaria de falar aqui, mas muita coisa, viu? Muita coisa. E a informação da mãe é de que o pai estaria estressado com o choro deste bebê de 3 meses. Tem uma reportagem da NTV que fala sobre isso, veja só. A morte do bebê de apenas 3 meses causou indignação em toda a população de Andradas. De acordo com o boletim de ocorrências, a mãe alegou que durante a madrugada a criança apresentava poucos sinais de respiração, então acionou o SAMU. No pronto atendimento municipal, foram realizados os procedimentos de reanimação, mas sem sucesso. Ainda segundo o boletim de ocorrências, o bebê foi encaminhado para o necrotério, quando o agente funerário relatou que percebeu lesões na cabeça e no tórax, possíveis sinais de espancamento. A Polícia Civil investigou o caso e convocou a imprensa para apresentar o que foi apurado. O laudo do IML confirmou as agressões. Com a notícia de que havia dado entrada no hospital, no decorrer da madrugada, uma criança de apenas 3 meses de idade e que em seu corpo havia algumas marcas que seriam compatíveis com lesões corporais. Diante dessas informações, a gente já de forma imediata requisitou o encaminhamento do féretro para o IML para que fosse realizado o exame de necropsia. E, paralelamente, nós já custodiamos os pais para que fosse iniciado o procedimento investigatório. Outras pessoas foram ouvidas, né? A exemplo do responsável pelo serviço fúnebre, que teve o primeiro contato com a criança. E tivemos diálogo constante com o pessoal do IML no decorrer dessa investigação. A delegada Michele Rocha foi a responsável pelo interrogatório da mãe. De acordo com os relatos de Ana Carolina Lourenço, o pai Alexandre Montagnoli agrediu o bebê por cerca de 2 horas. Nós começamos a ouvir o casal, que são os pais da criança, né? Ouvimos separadamente os dois, o pai e a mãe. O pai teria negado qualquer forma de agressão no filho, né? Teria refutado veementemente qualquer possibilidade de ter agredido o filho. E a mãe, por sua vez, após muita insistência por parte dos policiais que acompanharam a oitiva, eu, o Dr. Fabiano, o escrivão de polícia, mais investigador, enfim, ela acabou atribuindo as lesões corporais na criança às agressões que o pai teria perpetrado. Segundo ela disse que a criança teria sido agredida das 7h30, das 19h30 aproximadamente, na data de terça-feira, até aproximadamente às 21 horas. Então foram 2 horas de agressões. Agressões das mais variadas, segundo ela, que vai de tapas no rosto, joelhadas no abdômen e... enfim,
que acabaram ocasionando a morte por politraumatismo dessa criança. Ela atribui o tempo inteiro ao pai, como que o pai tivesse praticado sozinho e ela tivesse simplesmente assistido e tentado, segundo ela, impedir. Segundo ela, ela dizia a todo momento para o pai devolver a criança e parar, e que ele cessasse com as agressões, mas ela não teria sido atendida. O pai em nenhum momento acusa ela, inclusive o pai também demonstrou uma frieza incomum, né, na situação de um filho morto. Ele nega veementemente as agressões, inclusive ele teve uma mudança de personalidade no momento em que nós imputamos a ele a conduta criminosa, entendeu? E ele muito frio, a mãe também muito fria, e a todo momento tentando proteger, entre aspas, a conduta criminosa do pai, o que nos chamou muita atenção e nos causou até certo espanto. Não nos chegou nenhuma informação a respeito de uso de drogas, álcool, alguma coisa assim. Ainda segundo a investigação, há indícios de que o bebê já estava sendo vítima de maus-tratos há algum tempo. O laudo poderá confirmar a existência de lesões mais antigas. A mãe revelou que as agressões podem ter ocorrido porque o pai se irritava com o choro. E segundo ela, a criança chorava muito, porque a criança tinha muita dor abdominal, que é o comum, né? Absolutamente comum, uma criança de 3 meses, mas segundo ela, ele teria se estressado, palavras dela, com o choro contínuo da criança. A gente já tem conhecimento que o Conselho Tutelar realmente compareceu no local, apurou, inclusive no mesmo dia que teria aportado uma denúncia no Conselho Tutelar, as conselheiras compareceram até a residência. Só que uma coisa que nós percebemos, que nós já podemos adiantar para vocês, é que é um casal, e a mãe, o pai eu não tive contato, mas a mãe é de uma personalidade extremamente dissimulada, né? Então não nos causaria nenhum espanto que o Conselho Tutelar tivesse de fato comparecido no local e não tivesse detectado de imediato que alguma coisa estivesse errada. Porque havia sim uma aparência de normalidade. Ela é uma pessoa assim, nós passamos uma tarde toda ali com ela para ela confirmar o que havia acontecido e ainda o fez de uma forma fria e sem demonstrar nenhum tipo de sentimento ou arrependimento, ou, enfim. As investigações pela Polícia Civil continuam. Outras ações serão realizadas nos próximos dias, até a conclusão do inquérito. Uma equipe de policiais foi à casa preliminarmente para recolher alguns materiais e trazer até nós. Agora, a gente tem 10 dias para finalizar esse inquérito. Então, a perícia será acionada, comparecerá ao local. Estamos à espera agora do laudo de necropsia, só para confirmar o que nós já sabemos, porque mantivemos conversas constantes com o médico legista no momento da necropsia, que foi o que nos propiciou a lavrar o auto de prisão em flagrante delito dos pais e prendê-los. A gente não delimitou ainda 100% a autoria criminosa, né? Como nós já falamos, a gente tem 10 dias ainda para concluir esse inquérito. As condutas podem ser variadas: homicídio, homicídio qualificado, os maus tratos por parte dos pais. E em se confirmando a versão da mãe de que ela não perpetrou nenhuma ação com relação à criança, mesmo assim ela responde pela omissão, porque ela é garante, ela é a mãe, ela tinha a obrigação de impedir que o pai perpetrasse essas agressões covardes contra uma criança de 3 meses. A gente está mais ou menos há 24 horas no caso, né? Ontem a gente lavrou o auto de prisão em flagrante delito, tem outras pessoas a serem ouvidas, juntada de documentos, laudos periciais, e aí, ao final a gente vai ter a delimitação da autoria e da conduta individualizada de cada um. Muito bem, está aí. Um absurdo, caso absurdo.